Nikola Tesla foi um inventor, físico e engenheiro elétrico nascido na Sérvia, que atuava no campo da engenharia mecânica e eletrotécnica. Nascido na aldeia de Smiljan, em Vojna Krajina, no Império Austríaco, no dia 10 de julho de 1856. Apesar de ser um súdito sérvio de nascença, mais tarde, Nikola Tesla naturalizou-se norte-americano. Nikola Tesla muitas vezes é descrito como um importante cientista e inventor da modernidade, um homem que espalhou luz sobre a face da Terra. É mais conhecido pelas suas muitas contribuições revolucionárias no campo do eletromagnetismo no fim do século XIX e no fim do século XX. Nascido perto de Gospić, Tesla era filho de pais ortodoxos. O seu certificado de batismo registra que ele nasceu em 10 de julho de 1853. Era filho do padre Milutin Tesla, presbítero da Igreja Ortodoxa Sérvia, metropolitanato de Sremski Karlovice e de Duka Mendes. A sua origem paterna supõe-se que seja ou de um dos clãs locais na região do Vale do Tara ou da nobreza herzegovina, descendente do Pavle Orlović. A sua mãe, Duka Mendes, filha de um padre da Igreja Ortodoxa, era proveniente de uma família aromuna domiciliada em Lica e Banija, mas com raízes sérvias profundas no Kosovo. Era talentosa a fazer utensílios domésticos e memorizou muitos poemas épicos, mas nunca aprendeu a ler. Nikola Tesla foi o quarto filho de 5, tendo um irmão mais velho, Dani, que foi morto num acidente equestre quando Nikola tinha 5 anos, e mais 3 irmãs, Milka, Angelina e Marika. A família mudou-se para Gospić em 1862. Tesla frequentou a escola em Karlovac, conseguindo fazer 4 anos apenas em 3. Tesla, posteriormente, estudou engenharia elétrica no Politécnico Austríaco, em Graz, no ano de 1875. Enquanto aí estava, estudou as utilizações da corrente alternada. Algumas fontes referem que recebeu graus de bacharelato da Universidade de Graz. No entanto, a universidade afirma que não recebeu nenhum grau e que não continuou os estudos após o primeiro semestre do 3º ano, durante o qual deixou de assistir às aulas. Em dezembro de 1878, deixou Graz e quebrou todas as relações com sua família. Os amigos pensaram que tinha se afogado no Mura. Foi para Maribor, atual Eslovênia, onde arranjou um primeiro emprego como engenheiro assistente durante 1 ano. Sofreu um esgotamento nervoso nessa altura. Tesla foi mais tarde persuadido pelo seu pai a frequentar a Universidade Carolina, em Praga, onde estudou na época do verão, em 1880. Foi aqui que foi influenciado por Ernest Mach. No entanto, após a morte de seu pai, deixou a universidade, tendo completado apenas um termo. Dedicou-se a ler muitas obras, memorizando livros inteiros, tendo supostamente uma memória fotográfica. Tesla relatou em sua autobiografia que tinha momentos pormenorizados de inspiração. Durante o início da sua vida, Tesla foi atingido pela doença recorrentemente. Sofria de uma maleita peculiar, na qual clarões de luz que o cegavam apareciam em frente aos seus olhos, muitas vezes acompanhados de alucinações. A maioria das vezes, as visões estavam ligadas a uma palavra ou ideia com a qual se deparava. Apenas por ouvir o nome de um assunto, involuntariamente o visionava com detalhes realísticos. Tesla podia visualizar uma invenção no seu cérebro, na sua forma precisa,
antes de avançar para a fase da construção, uma técnica, por vezes, conhecida como pensamento visual. Tesla tinha também, muitas vezes, flashbacks de acontecimentos anteriores da sua vida. Isto começou a ocorrer durante a sua infância. Em 1880, mudou-se para Budapeste para trabalhar sob a direção de Tivadar Puskás, numa companhia de telegrafia, a Companhia Nacional de Telefones. Enquanto aí, conheceu Nebojša Petrović, um jovem inventor sérvio que vivia na Áustria. Embora o encontro de ambos fosse breve, trabalharam em conjunto num projeto que utilizava turbinas gêmeas para criar energia continuamente. Quando começaram as comunicações telefônicas em Budapeste, em 1881, Tesla tornou-se o eletricista-chefe da companhia e, mais tarde, engenheiro do primeiro sistema telefônico do país. Desenvolveu também um aparelho que, de acordo com alguns, era um repetidor ou amplificador de telefone, mas que, segundo outros, poderia ter sido o primeiro alto-falante. Em 1881, Tivadar Puskás arranjou-lhe um emprego em Paris para trabalhar como engenheiro na Continental Edison Company, projetando aperfeiçoamento em equipamentos elétricos. Em junho de 1884, Tesla mudou-se para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Nova York. Foi contratado para trabalhar para Thomas Alva Edison, em sua Edison Machinery Works, no bairro Lower East Side, em Manhattan. O trabalho de Tesla para Edison começou como simples engenheiro eletricista, instalando e reparando lâmpadas incandescentes. E rapidamente progrediu para a solução de problemas mais difíceis, como remontar geradores de corrente contínua e até projetar 24 diferentes tipos de máquinas que acabaram se tornando padrões na empresa. Nikola Tesla ofereceu-se para reprojetar completamente a área de geradores elétricos de corrente contínua da Edison Companies. Em 1885, ele disse que poderia reprojetar os ineficientes motores e geradores de Edison, fazendo melhorias de serviço e economia. Conforme Tesla, Edison respondeu: "Você terá $50.000 se conseguir fazê-lo." Isso foi uma declaração incomum para Edison, cuja companhia não tinha essa quantidade em caixa. Depois de meses de trabalho, Tesla completou a tarefa e foi questionado quanto ao pagamento. Edison, dizendo que ele estava apenas brincando, respondeu: "Tesla, você não entende nosso humor americano." Em vez disso, Edison ofereceu $10 de aumento semanal sobre o salário de $18 semanais de Tesla. Tesla recusou e imediatamente demitiu-se. Logo após romper com Thomas Edison, encontrou-se com Halley, que o apoiou em sua ideia de arco-iluminação usando um eletroímã para uniformizar a alimentação do carbono e, consequentemente, a luminosidade também. Assim que o empresário encontrou um método lucrativo, Tesla foi demitido, sendo então obrigado a voltar para Nova York, onde começou a cavar valas. Justamente as valas para os cabos de conexão de Western Union Telegraph Company, onde seu supervisor Alfred Brown pôde perceber a capacidade do inventor em relação às correntes, o apresentando para o seu amigo, o advogado Charles Peck. Ambos o apoiaram e financiaram em 1886, e com mais alguns financiadores, Tesla, em 1887, abriu a Tesla Electric Company. Pode assim demonstrar as suas primeiras correntes alternadas polifásicas, porém, o foco dos investidores era na lâmpada elétrica e não na sua distribuição, já que a aplicação era limitada na época. Os empresários foram abandonando o apoio e a empresa acabou sem nenhum lucro financeiro para a Tesla.
Esse foi o início da Guerra das Correntes, onde Tesla, por mais que demonstrasse a eficácia de corrente alternada, ainda perdia para o desejo de lucro dos empresários com a corrente contínua. Em 1887, consegue realizar um contrato com um grande investidor e vende a sua patente da corrente alternada a George Westinghouse, que convence o governo americano a adotar o modelo padrão de corrente alternada como o meio mais eficiente para a distribuição de energia elétrica, contrariando o interesse de seu antigo empregador Thomas Edison e vencendo a Guerra das Correntes. Quando viaja pelos Estados Unidos e Europa, a partir de 1891, apresenta novos ensaios científicos, detalhando aplicações insuspeitadas sobre a aplicação da corrente alternada de alta frequência e várias outras descobertas. Desenvolve, a partir desse período, um conjunto extenso de inventos para a produção e uso da eletricidade, como motor elétrico, e registra outra centena de patentes, como o acoplamento de dois circuitos por indução mútua, princípio adotado nos primeiros geradores industriais de ondas Hertz, o princípio e metodologia de criar energia, corrente alternada, através de campo magnético rotativo, o motor assíncrono de campo giratório, entre outros. Inventou também a corrente polifásica, comutadores elétricos e ligação em estrela, novos tipos de geradores e transformadores, comunicação sem fio, a lâmpada fluorescente, controle remoto por rádio e protótipos de transmissão de energia. Tesla era fluente em muitas línguas. Além do sérvio, sua língua natal, ele também falava outras 7 línguas: tcheco, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano e latim. Tesla pode ter sofrido de transtorno obsessivo compulsivo e tinha muitas manias e fobias pouco habituais. Fazia as coisas de acordo com o número 3 e era inflexível em relação a ficar em quartos de hotel cujo número era divisível por 3. Tesla era também notado por ficar fisicamente revoltado com joalharia, sobretudo brincos de pérola. Era fastidioso acerca da limpeza e higiene e era, segundo a opinião corrente, misofóbico. Tesla era obcecado por pombos, encomendando sementes especiais para os pombos que alimentava no Central Park, e chegando mesmo a trazer alguns com ele para o seu quarto de hotel. Tesla era um amante de animais, lembrando-se muitas vezes com contentamento de um gato que tinha tido na infância, o magnífico macaque. Tesla nunca se casou, era celibatário e afirmava que a castidade era muito útil às suas capacidades científicas. No entanto, existiram numerosos relatos de mulheres disputando a afeição de Tesla, algumas mesmo loucas de amor por ele. Tesla, embora delicado, reagia de um modo ambivalente a essas mulheres, no sentido romântico. Tesla era sujeito a se alienar e era geralmente murmurado. No entanto, quando realmente participava na vida social, muitas pessoas o referiam de um modo muito positivo e admirador. Robert Underwood Johnson descreveu-o como atingindo uma distinta doçura, sinceridade, modéstia, refinamento, generosidade e força. A sua leal secretária, Dorothy Skerrick, escreveu: seu sorriso genial e postura nobre sempre evidenciaram o caráter cavalheiresco que estava tão arraigado na sua alma. Hawthorne, amigo de Tesla, escreveu que poucas vezes se conhece um cientista ou engenheiro que também seja um poeta, um filósofo, um apreciador de música erudita, um linguista e um connoisseur de comida e bebida. No entanto, Tesla mostrava por vezes traços de crueldade. Expressava abertamente a sua repulsa por pessoas obesas, tendo despedido certa vez uma secretária devido ao seu peso. Era também rápido a criticar roupas dos outros e, em muitas ocasiões,
ordenou à subordinada que fosse à casa e mudasse de vestido. Tesla era largamente conhecido pela sua teatralidade, apresentando as suas inovações e demonstrações ao público de uma forma artística, quase como um mágico. Em 30 de julho de 1891, com 35 anos, Tesla naturalizou-se norte-americano. Ele se estabeleceu em um laboratório na South Fifth Avenue, situado em Nova York. Mais tarde, ele estabeleceu um segundo laboratório na rua 46 Houston. Ele acendeu remotamente lâmpadas em ambas as localidades, demonstrando o potencial da tecnologia de transmissão de energia elétrica wireless. Nesse mesmo ano, ele patenteou a bobina de Tesla. Na meia-idade, Tesla tornou-se amigo muito próximo do escritor Mark Twain, passando ambos muito tempo juntos, no seu laboratório e em outros lugares. Nos seus últimos anos de vida, Tesla tornou-se vegetariano. No artigo da Century Illustrated Magazine, escreveu: "É de certo preferível cultivar vegetais, e penso eu, portanto, que o vegetarianismo é uma alternativa recomendável aos hábitos bárbaros estabelecidos." Tesla argumentava que é errado comer carne cara quando um número tão elevado de pessoas estão à fome. Também acreditava que a alimentação vegetariana era superior a isso, a carne, tanto no desempenho mecânico como no desempenho mental. Argumentava também que o abate dos animais era imoral e cruel. No final da sua vida, sofreu de sensibilidade extrema à luz, som e outras influências. No outono de 1937, aos 81 anos, depois da meia-noite, Tesla deixou o Hotel New Yorker para fazer o seu trajeto regular para a catedral e biblioteca para alimentar os pombos. Ao atravessar uma rua e alguns quarteirões do hotel, Tesla não conseguiu se esquivar de um táxi em movimento e foi jogado no chão. Suas costas foram severamente torcidas e 3 de suas costelas foram quebradas no acidente. A extensão total de seus ferimentos nunca foi conhecida. Tesla recusou-se a consultar um médico, um costume quase vitalício, e nunca se recuperou totalmente. Em 7 de agosto de 1943, aos 86 anos, Tesla morreu sozinho no seu quarto, no 3327, no Hotel New Yorker. Seu corpo foi encontrado mais tarde pela empregada Alice Monaghan, depois que ela entrou no quarto de Tesla, ignorando o sinal de não perturbe que Tesla havia colocado em sua porta 2 dias antes. Médico legista assistente Wembley examinou o corpo e determinou que a causa da morte havia sido trombose coronária.